A mensagem de hoje é uma mensagem dentro de uma passagem já muito conhecida, mas Deus, às vezes, mesmo nos levando a uma passagem muito conhecida, Ele nos dá coisas novas, Ele nos mostra coisas novas, né? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, né? Evangelho Lucas, capítulo 15, é a parábola do filho pródigo, né? Nós hoje, você viu que o louvor hoje teve tudo a ver com isso, né? Deus te ama, né? Eu me humilharei, né? Então, Deus quer renovar novamente a unção sobre a sua vida. Então, Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 13. Lucas 15, versículo 11 ao versículo 13, para nós compartilhar da palavra do Senhor na manhã de hoje. Nós estávamos aqui na sexta-feira ensaiando com os irmãos do grupo de louvor, e você não tem ideia, havia um grupo de jovens que estavam aí na igreja americana, e eles estavam organizando um jantar para receber jovens que acabaram de chegar na cidade para estudarem na universidade. Que coisa muito bonita. Eu cheguei aqui, eu vi um monte de mochila, de roupa, de sapato, eu não entendi o que estava acontecendo, mas depois eu fui saber o que estava acontecendo. Eles deixavam todas essas roupas aí, daqui a pouco eles vinham de terno, gravata, todo bonitinho, e foram para lá, botaram as mesas, tudo lá de fora, luz de vela, e fizeram um jantar, e só havia jovem, né? E interessante que eles tiveram o evento deles lá, nós continuamos aqui ensaiando, e no final, eles vieram e disseram assim: olha, nós queríamos servir um jantar para vocês também, vocês gostariam? Claro, né? Já tarde da noite, né? E eles então, olha, carinhosamente, eles arrastaram aquela mesa um pouco mais para cá, colocaram as cadeiras, puseram tudo bonitinho e trouxeram os pratos, tudo pronto para a gente. Nós jantamos ali, né? Com o grupo de música, de louvor da igreja, né? E eu vi aquilo tudo, falei, que benção. Essa igreja já teve uma época atrás que ela teve um grupo de jovens muito grande. Nós chegamos a fazer vários eventos de retiros na praia, acampamentos em muitos lugares. Tínhamos um grupo muito grande. Mas o que aconteceu? Esses jovens chegaram à época da universidade, foram estudar em outros lugares, outros se casaram, outros mudaram, né? Como o caso dos meus filhos que foram para o Brasil. Então, nós ficamos sem jovens. E eu comecei a ver nesta manhã que Deus começa a trazer novamente uma juventude, né? E nós tivemos aqui um grupo de jovens tão bonito que fez. Nós fizemos peças de teatro aqui com eles na igreja. Olha, a igreja super lotada. Eu aluguei jogo de luz para botar aqui. Fizemos um negócio bem bacana. E olha, foi uma benção, né? Então, Deus tem um plano maravilhoso na vida dessa juventude. Amém? O jovem precisa estar junto de Deus, né? Porque caminhar com Deus é seguro. Amém? Aleluia. Então, está fechado. Sábado nós estamos lá na FUS, comendo aquela pizza saborosa, trocando uma ideia, batendo um papão, né? E você vai ficar bem à vontade, em nome de Jesus. Vou ver se até só tem uma camisa estampada, né? Quem sabe uma camisa de coqueiro, botar um boné meio virado, sei lá, né? Uma coisa assim, né? O verão já está chegando, né? Mas vai ser uma benção. Amém? Aleluia. Você achou Lucas 15, versículo 11 ao versículo 13, diz assim: continuou, isso era Jesus falando da parábola. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Pai, nós oramos pela tua palavra, então somente pedimos a tua graça, sabedoria, unção e inspiração, para que essa palavra, Senhor, possa ser-nos ministrada na manhã de hoje. Cada pessoa que tu has trazido a esta igreja na manhã de hoje, Senhor, tu tens como um propósito de plantar essa semente de vida no seu coração. Por isso, meu Deus, abençoa, Senhor, não só a mim, mas a todos nós que estaremos recebendo esta palavra, para que ela frutifique em nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Embora esta parábola seja uma parábola muito conhecida e já muito utilizada por vários pastores para pregar, sempre quando nós vamos de encontro à palavra de Deus, Deus nos revela coisas diferentes. Nesta parábola do filho pródigo, nós temos aí
3 personagens que figuram nesta parábola, fora Jesus que estava falando sobre ela, né? Nós temos aí a pessoa do pai, nós temos aí a pessoa do filho mais jovem e nós temos a pessoa do filho mais velho. Cada uma dessas pessoas eram pessoas que pensavam e agiam diferente. Assim como nós nos dias de hoje, ainda que estejamos reunidos em um grupo grande de pessoas, ou quem sabe no seio de uma família, mas cada um pensa e age diferente do outro. As pessoas têm dentro de si sentimentos diferentes. E nós vemos que essas 3 personagens, os 3 personagens desta parábola, eram pessoas bem distintas. Quando nós analisamos a pessoa do pai, o pai era aquele pai amoroso, era aquele pai misericordioso, era aquele pai de coração quebrantado, era aquele pai que não media esforço para fazer o que pudesse para proporcionar a felicidade e o bem-estar dos seus filhos. Esse era o pai. O filho mais moço, ele já era um pouco mais diferente. Ele era aquele filho aventureiro. Ele era aquele filho que queria conhecer o desconhecido. Era aquela pessoa que era audaciosa. Era aquela pessoa que não tinha medo de enfrentar coisas que elas ainda não tinham controle, não tinham domínio. Ou seja, era uma pessoa muito ousada. Esse era o filho jovem. A partir de então foi quando ele propôs ao pai dar-lhe a parte que cabia por herança, porque ele queria ir embora, né? E o terceiro, que era o filho mais velho, ele era uma pessoa também distinta. Por quê? Embora fosse um filho trabalhador demais, embora fosse aquele filho caseiro, que estava sempre do lado do pai, estava sempre cuidando do trabalho, das propriedades do pai, das benfeitorias do pai, mas ele tinha uma coisa tremenda, era uma pessoa de coração duro. Então nós vemos aí 3 pessoas diferentes. Um que era misericordioso e compassivo, que era o pai. Um outro que era audacioso, não tinha medo do desconhecido, que era o jovem. E o mais velho, que embora sendo muito trabalhador, era uma pessoa de coração muito endurecido. A parábola nos mostra que em determinado momento, no meio desta família, essa família poderia ser uma família muito bem estruturada. A Bíblia nos faz entender que era uma família de posse. Era uma família que tinha recursos. Era uma família que não tinha nenhum tipo de privação. Certamente viviam com tudo aquilo que aquela época poderia proporcionar, né? E nós vemos que em dado momento, aquele filho mais jovem, audacioso, né? Que não media, né? Não tinha medo das coisas desconhecidas, ele aproxima do pai e faz uma proposta ao pai, dizendo: pai, dá-me a parte que me cabe na herança, porque eu quero ir para uma terra distante, eu quero conhecer pessoas diferentes, eu quero conhecer um mundo diferente, eu quero ver o que tem do outro lado, né? E a Bíblia diz que com todo o pesar de coração do pai, por haver estado preocupado com o que o filho ia passar, o pai então lhe entregou em mãos todos os recursos que lhe cabiam por direito. E a Bíblia diz que ele foi embora e lá naquela terra distante, ele gastou, e o termo usado aqui, gastou dissolutamente. Essa palavra gastar dissolutamente é gastar sem compromisso. Aquilo que nós fácil recebemos, fácil também dispomos, né? Ele não havia empenhado tanto trabalho, tanto esforço, tanto sacrifício para ganhar aquilo. O pai o deu. E por esta razão ele gastou tudo com muita facilidade. Ele certamente teve amigos, namoradas, teve festas, participou de tudo que ele poderia participar, até que chega um momento que o dinheiro acaba e ele começa a passar grandes privações naquela cidade, naquele lugar onde ele se encontrava. Essa parábola também, ela nos dá grandes ensinamentos que nós podemos ver nesta manhã, né? Ela nos ensina que desde que haja um arrependimento sincero, Deus sempre estará disposto a dar-nos uma nova chance. A pessoa de Deus aqui podemos ver no amor do Pai, quando aquele jovem, embora tenha gasto todos os recursos e encontrava-se ali numa situação difícil,
fazendo um trabalho que era o trabalho mais humilhante naquela época, né, no meio do povo judeu, que era apacentar porcos. Esse foi o único trabalho que aquele jovem conseguiu quando ele começou a passar fome. E aquele jovem apacentando aqueles porcos, naquele momento ele lembrou assim: quantos trabalhadores na casa do meu pai agora têm o pão com fartura, e eu aqui estou a perecer. Naquele exato momento, ele pensa sobre isso e toma uma atitude, e essa atitude o leva a um arrependimento, e o predispõe a voltar à casa do pai. Eu imagino na cabeça desse jovem: como será que meu pai vai me receber? Eu gastei tudo aquilo que ele deu na minha mão, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, e agora eu vou voltar para casa em direção a ele. Como será que ele vai me receber? Essa também é a condição de toda aquela pessoa que, embora tenha sido criada por Deus, gerada no amor de Deus, mas que encontra-se no momento afastada da comunhão com Deus, que pode ser refeita através de Jesus Cristo, ela também é uma pessoa que ela tem todas essas dúvidas. Será que eles vão me aceitar? Será que vão me receber bem? Será que vão me tratar bem? Eu não falo a mesma língua que eles, eu não ando nos mesmos caminhos que eles. Como será a minha volta, né? Então, o primeiro ensinamento que nós vemos é o seguinte: o pecado parece bom, mas é enganoso. A parábola mostra-nos que é inútil a tentativa de buscar a felicidade, usufruindo apenas dos prazeres que o mundo oferece. O pecado, ele parece bom, mas é enganoso. Esse jovem pensou que a real felicidade dele estaria naquela terra distante, no meio de pessoas que ele não conhecia, frequentando lugares que ele nunca havia ido, quem sabe lá na balada, quem sabe lá pulando o carnaval, quem sabe lá fazendo um monte de coisas que ele nunca havia feito antes. E ele pensava que lá estava a real felicidade. E ele saiu do lugar de segurança, do lugar de amor, do lugar de cuidado, e foi para uma terra que ele não conhecia ninguém. Quando você chega numa terra que você não conhece ninguém, mas se você chega montado na grana, né, como ele estava, né? Ele estava cheio da grana. A amizade é o que não falta. É ou não é? Quando você está bem, não falta amigo. Todo mundo te convida para isso, para aquilo outro, e assim foi. E aquele jovem começou a se envolver com muitas amizades que levaram ele para muitos lugares. Ele talvez tenha vivido muitas emoções, como diz o Roberto Carlos, né? Mas chegou um momento que tudo isso acabou. Por quê? Acabou a grana. Sem grana, no money, no funny. Acabou a grana. Então, quando a grana acabou, aquelas meninas que eram encantadas por eles desapareceram. Aqueles rapazes que sempre o convidavam para uma isso, aquilo outro, não o convidavam mais. Sumiu todo mundo. E agora, para piorar a situação, a Bíblia diz que sobreveio aquele país uma grande fome, uma crise. É como se houvesse uma crise econômica, né? Financeira. Né? E aquele rapaz começou a passar privações, necessidades. E ele começou a tocar portas. Ele começou a procurar pessoas, mas ele não conhecia ninguém. E ele queria um trabalho que pudesse dar a ele, pelo menos que fosse, no mínimo, alimentação. E o único trabalho que ofereceram a ele era um trabalho que ninguém queria fazer: cuidar de porcos. Para o judeu, isso é muito humilhante. Versículo 13, versículo 14. O pecado pode parecer bom, mas é enganoso. Olha o que diz no versículo 13 e no versículo 14. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país com uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Não é assim que acontece? A gente sempre pensa que aquilo que é desconhecido é melhor, né? A gente sempre pensa que a grama do vizinho é mais verde, que a galinha do vizinho é mais gostosa, né? A gente sempre pensa que aquilo que o outro tem e eu não tenho é melhor do que eu tenho.
E ao sair em busca dessas coisas, muitas das vezes nós nos machucamos, muitas das vezes nós nos ferimos. Quantos jovens que vocês conhecem hoje, que talvez estejam arrolados às drogas, estejam vivendo situações difíceis, numa grande dependência química. Por quê? Porque se uniram a pessoas que os levaram a caminhos que não deviam. E acabaram encontrando-se ou deparando-se com essa situação, né? Então o pecado é assim na vida da pessoa. Ele até parece bom, mas é enganoso. Toda aquela perspectiva que aquele jovem tinha de sonho, de realização, de futuro, caiu diante dos olhos dele quando ele se viu apacentando porcos naquela cidade, naquele lugar. Segundo ponto, ela nos mostra também até onde o pecado pode levar o ser humano, né? Após perder tudo, ele foi fazer um dos trabalhos mais humilhantes para um judeu, que era o trabalho de cuidar de porcos. O versículo 15 ensina isso. Então, ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este lhe mandou para os seus campos a guardar os porcos. Amém? Então, o pecado é enganoso. E além de ser enganoso, ele revela para nós até onde ele nos pode levar. Esse rapaz que eu imagino que, vivendo na segurança, no bem-estar e no conforto do pai, ele tinha aquela comidinha quentinha na mesa, preparada pela mamãe. Vocês que estão fora do seu país, né, sabem o que é isso. Olha, vocês têm ou não têm saudade do pratinho de comida da mamãe, hein? Aquela comidinha cheirosa, aquele tempero que você já está acostumado, conhece, né? Na hora certa, né? Que bênção, né? Então, eu imagino que na cabeça desse jovem, ele começou a pensar em tudo isso. Na casa do meu pai, eu tinha a comidinha da mamãe. Na casa do meu pai, eu tinha o meu quartinho lá, separadinho, só para mim. Eu tinha minha roupa, eu tinha minhas coisas, eu tinha tudo lá. E eu larguei tudo para me aventurar em algo que não deu certo, né? E agora, a Bíblia nos mostra que ele agora estava numa situação difícil, porque ele estava fazendo um dos piores trabalhos que poderia alguém fazer naquela época. E mais, sendo ele da cultura que ele era, que era apacentar porcos, né? E nesse exato momento, graças a Deus, ele pensou sobre a situação, né? Uma das grandes coisas que é necessário para alguém que está caído é ter o desejo de se levantar. Eu fui pastor de 3 igrejas no Brasil antes de vir para cá, e eu lidei muito com situações de jovens dependentes químicos, e levei muitos deles acompanhados pelos pais para serem internados em centro de recuperação cristã. O melhor centro para recuperar alguém que é dependente químico é o centro de recuperação cristã. Por quê? Porque ele faz 3 coisas fundamentais. Primeiro, terapia ocupacional. O jovem vai para lá, mas não fica dormindo até 2 horas da tarde. Ele tem horário para dormir, ele tem horário para acordar e ele tem trabalhos a fazer. Ele recebe ocupações, ele recebe tarefas. Então, uns vão cuidar da horta, outros vão cuidar do pomar, outros vão cuidar dos animais, ou seja, cada um tem uma função a realizar. Então você começa primeiro o tratamento com a terapia ocupacional, porque diz que uma pessoa que não está ocupada em alguma coisa, ela só pensa o que não deve. É verdade ou não é? Só pensa besteira, né? Mente que está desocupada é um problema, né? Então eles oferecem a terapia ocupacional. Oferece também a terapia da desintoxicação. É o processo da abstinência daquela droga que estava, né, sendo injetada ou consumida por aquela pessoa. E terceiro, eles oferecem o tratamento espiritual. Lá há cultos, lá há estudo bíblico, lá há louvor ao Senhor. E eu pude ver muitos jovens que entraram lá com as suas vidas destroçadas e saíram de lá restaurados para a glória de Deus. Agora, é um lugar que, quando eu chegava lá com o jovem e o pai e a mãe, o pastor que nos atendia,
ele dizia o seguinte: olha, aqui não é lugar para você se esconder, e aqui nós não temos muro, não temos cerca elétrica, nem cadeado no portão. A hora que você quiser ir embora, você vai ir, ninguém vai te segurar. Você tem que estar aqui consciente que você precisa de ajuda. Você quer ficar ou não? E se não quiser, pode ir embora agora. Amém? Era assim, tratamento de choque, né? E aqueles que se propuseram a seguir, saíram de lá restaurados para a glória de Deus, né? Então eu trabalhei muito com jovens, né? A nossa igreja era numa região lá no Brasil, e próximo à nossa igreja tinha um local de venda de droga. Quantas vezes eu ia manobrar o carro para estacionar na porta da igreja, aquele jovem com escopeta encostada na perna, pistolas, 38, né? Um comércio de droga que não parava o tempo todo, né? E a gente viu muitos daqueles jovens virem para a igreja, se converterem e abandonarem aqueles caminhos. Amém? Então com isso nós criamos um amor muito grande pelos jovens, né? A gente tem um amor muito grande pelos jovens, porque a gente sabe que o inimigo sempre tenta destruir a vida do jovem, porque destruindo a sua vida, ele destrói os seus sonhos, ele destrói os seus planos, e faz de você uma pessoa frustrada na sua própria vida, né? Então, esse jovem, ele, naquele momento de aflição, ele teve a atitude que alguém precisa ter para ser restaurado. 3 condições para que alguém possa ser restaurado por Deus. A primeira delas é reconhecer o erro. A Bíblia diz aqui no versículo 17, olha o que diz aqui: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm o pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Então, a primeira coisa para ser alguém restaurado por Deus é reconhecer o erro cometido. Se eu não reconheço o meu erro, se eu não tenho o desejo de ser mudado e transformado, a Bíblia diz que Deus não invade a vida de ninguém. Deus é educado. A Bíblia diz que Ele toca a porta do nosso coração. Se eu abro, Ele entra e faz nele morada. Amém? Amém. O diabo não. O diabo não toca, ele arromba. Pum. Bota o pezão dele, né, a patona dele, e arromba a porta e entra na vida da pessoa, nem sequer sendo convidado. Ele é mal educado, né? Mas Deus não, Deus é gentil. A Bíblia diz que ele toca, né? Então, a primeira condição para alguém ser restaurado, quer seja da sua queda espiritual, quer seja da sua queda dentro da sociedade, quer seja para ser liberto de um vício, ter uma vida transformada, um casamento restaurado, em todas essas áreas, uma família, é preciso querer. Se você não quiser, Deus não faz. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: se você não quiser, Deus não faz. Você precisa querer, querido. Se você não quiser, Deus não faz. Amém? A primeira condição é essa: reconhecer o erro. Pisei na bola, né? Joguei água fora da bacia, né? Caí, derrapei, né? Me machuquei, né? E sentir o desejo de ser restaurado, né? Reconhecer o erro é o primeiro. Segundo, ter o desejo de mudar. A Bíblia diz no versículo 18, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele teve o desejo de uma vida mudada. Ele falou: sabe o que? Esse negócio de cuidar desses porcos no meio dessa lama, essa comida estragada, essa coisa imunda, mal cheirosa, olha, sabe o que é isso? Não é para mim não, eu quero mudar de vida. Amém? Então, a segunda coisa é o desejo de mudar. E quantas são as pessoas que dizem assim: Deus não faz nada na minha vida? Mas você não tem desejo de mudar, você está satisfeito como está, né? Você está ali tranquilo, não está bom assim, deixa assim, né? Mas até aquela história do baiano: ô maninha, mordida de tartaruga faz matar. Por quê, meu filho? Porque tem uma que está chegando perto de mim e não tinha força nem para sair da rede, né? Se dependesse de matar, a tartaruga matava ele, né? Tem gente que é assim na vida, acomodada, não quer mudar, não quer crescer, não quer evoluir, não quer progredir, né? Não quer ser alguém de bem, né? Não tem sonho, né?
Olha, uma pessoa que não sonha não vive, porque os sonhos é que nos movimenta a viver. Amém? Você tem que sempre estar sonhando, né? Vai sonhar com coisa boa, né? Não vai sonhar com coisa que não presta, não, né? Então tem que sonhar. E tem gente que ela é acomodada, ela não quer sair daquela situação. Ela está lá cuidando dos porcos, no meio daquela coisa mal cheirosa, imunda. Mas está bem, ela não quer sair, está bem como está. Não, tem que ter o desejo de mudar. A Bíblia diz que esse jovem, naquele exato momento, ele teve o desejo de mudar de vida, né? Você pode ter nascido num país onde não te oferecia possibilidades. Você pode ter vindo de uma família de poucos recursos, mas se Deus te trouxe a esse país, essa é a terra das oportunidades. Aproveita, amém? Aproveita, vai estudar, vai se formar em alguma coisa, vai ser alguém que lá na frente você vai colher a vida inteira os frutos dos seus poucos anos de sacrifício numa universidade, né? Às vezes o jovem pensa, mas vou estudar para quê, né? Para quê? Compara o que ganha alguém que tem uma universidade com alguém que não tem, e você vai ver para quê, tá? Aí você vai ver claramente para quê. Então, querido, se Deus te trouxe até aqui, aproveita, agarra esta oportunidade e não jogue fora. Sabe por que eu digo isso? Porque, lamentavelmente, a gente às vezes vê alguns casos aqui interessantes. A gente vê às vezes pessoas imigrantes, filhos de imigrantes, às vezes estarem até em condições melhores do que os da terra. Por quê? Porque eles, por terem, não ligam, não valorizam. Mas a gente que sai lá daquele Brasilzão, né? Onde você não tem colégio, né? Você não tem colégio que possa estudar legal, a não ser que seja privado. Você não tem uma boa educação, você não tem bons trabalhos, você não tem boas oportunidades. E aí você vem para cá, meu amigo, quando a gente chega aqui, a gente agarra tudo que pode, né? Aí a gente vai fazer um trabalhinho, a gente vai estudar, a gente vai dar duro. Daqui a pouco você está com a sua casa, você está com o seu carrinho, você está terminando a faculdade, e daqui a pouco, meu amigo, vai viver colhendo todo o fruto do seu sacrifício de poucos anos. Amém? É melhor investir 4 ou que seja 5 anos de estudo para colher uma vida inteira. Amém? É como vocês estão fazendo aqui, ó. Vocês saíram lá do país de vocês, vieram para cá, papai e mamãe lá tá dando um duro danado para poder dar a vocês a oportunidade de estudarem aqui. Então, estudem, aproveitem, né? Esse jovem, ele teve o desejo de mudar, amém? Ele teve o desejo de mudar e disse, eu voltarei à casa de meu pai, amém? Primeira condição, reconhecer o erro. Segundo, ter o desejo de mudar. Não seja uma pessoa acomodada. Queira sempre estar crescendo, queira sempre estar progredindo, queira sempre estar estudando, lendo, aprendendo coisas novas, né? Isso é ótimo, né? Porque uma mente que está sempre em movimento, aprendendo coisas novas, é uma mente que ela está sempre em atividade, está sempre ágil. Você é aquela pessoa ágil, safo, né? Para resolver coisas, né? Porque você está aí, né? Tenha o desejo de mudar, não seja alguém acomodado, né? Então, ele levantou e disse, irei ter com meu pai. Essa é a atitude que Deus espera de nós para sermos restaurados. Eu nasci, como diz o salmista, em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci no pecado, mas tenho que ficar lá a vida inteira? Não! Hoje eu sei que Jesus veio para me dar uma salvação bendita e gloriosa. Amém? Aleluia! Aleluia! Eu vim de uma família onde minha mãe foi feiticeira durante 37 anos. 37 ou 27? Agora aqui não. Hã? 27, já acrescentei mais 10 aqui. Né? 27 anos, né, de escravidão, 27 anos de uma vida destroçada. Meu pai bebia não sei quantas garrafas de cana por dia, né? Várias vezes minha mãe foi pegar ele dentro de casa de diamante, cobrindo ele no pau. Amém? Era uma tremenda agitação, né? Mas a gente se acomodou? Não. Deus deu a oportunidade à minha mamãe de conhecer Jesus, e depois essa oportunidade foi sendo estendida ao papai, aos filhos, e hoje todos estão na casa do Senhor servindo a Deus, amém? Uma família restaurada, amém? Você não precisa ficar onde você nasceu, você tem que fazer força para sair daí, mudar e ser alguém diferente, amém? Você tem que mudar, você tem que escrever uma nova história. É o que eu digo para os meus filhos, olha, papai e mamãe se sacrificou, vendeu a única casinha que tinha para vir para cá, para dar a vocês a chance
de estudar, se formar, aprender o inglês, né? Eles ainda aprenderam espanhol, e Rafael ainda aprendeu um francês de quebra, né? Para vocês agora fazerem diferente. Vocês vão dar para os seus filhos uma qualidade de vida diferente da que eu dei para vocês. Amém? E é assim que você tem que pensar. Não seja acomodado. Pense alto, pense grande e lute para alcançar os seus objetivos. Amém? Aleluia. Então, pensar em mudar. Terceiro ponto, confessar. Olha o que ele diz aqui no versículo 19. Ele diz assim, no versículo 19 ele diz aqui no finalzinho do versículo 18, ele diz assim: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele confessa, ele vai à presença, ele vai ao encontro do Pai e diz: Pai, eu pequei contra ti, mas já não sou digno que me trate como filho, mas quero que me tenha apenas como um dos seus trabalhadores. O pai fez isso? Não. A Bíblia diz que o pai, quando o avistou longe, saiu de onde ele estava e foi correndo ao encontro daquele filho. A Bíblia diz que o pai o abraçou com uma alegria tão grande, o beijou, mandou que os seus empregados matassem o melhor novilho, mandasse fazer um churrascão da hora, mandasse preparar aquela mesa abençoada, mandou trazer os músicos que vão fazer uma festa. Aleluia, glória a Deus, né? E ele celebrou uma festa. Deus, quando recebe a eu e você, é a mesma coisa. Você pode estar aí nos seus descaminhos, você pode estar aí nas suas quedas, nos seus pecados, onde quer que você esteja, o que você esteja fazendo, não importa. Mas no momento em que você reconhece, quer mudar e vem ao encontro de Deus, Deus não vai virar as costas para você, pelo contrário, Ele vai receber você de braços abertos. Amém? E foi isso que aconteceu. Lembra que eu falei que o filho mais novo era o quê? Audacioso. Ele foi, se deu mal e voltou, mas voltou. O pai era aquele pai amoroso, misericordioso. Quem lembra como era o terceiro, o filho mais velho? Coração duro, né? Sabe o que aconteceu? Quando o irmão mais velho ia chegando, ele escutou a música, ele viu aquele monte de gente, a fumaça subindo, o churrasco, né? O pessoal lá no forró, e comemorando uma festa tremenda. Ele chegou na casa e disse assim: que negócio é esse? O que está acontecendo aqui? Pô, rapaz, você não sabe, seu irmão voltou. Ué, meu irmão voltou e o pai manda fazer uma festa? Eu estou com ele esses anos todos, dou duro no campo, cuido dos animais, estou aqui com ele esse tempo todo e não usufruo de nada. E esse meu irmão foi embora, gastou tudo, jogou tudo fora, e agora ele ainda manda fazer uma festa. Sabe o que acontece? Existem sempre pessoas que, ao invés de apoiarem você, receber você, vão querer jogar em cima de você os erros que você cometeu. Isso é o mundo. Deus não é assim. Amém? Deus não é assim. Por isso nós cantamos: Deus me ama. O amor de Deus, como nós cantamos nessa manhã, é incondicional. Deus não impõe nenhuma condição para você se chegar a Ele. Ele quer que você venha como você está. Amém? Ele quer que você venha como você está. Aquele jovem, ele não pensou: mas como é que eu vou chegar na presença do meu pai? Eu estou com as minhas vestes enlameadas, eu estou com as minhas vestes mal cheirosas, eu estou imundo porque eu estava no meio daquela lama, cuidando daqueles porcos. Como é que eu vou chegar lá? Ele não pensou nisso. Ele foi como estava, sujo, mal cheiroso, enlameado, mas mesmo assim o pai o abraçou com toda aquela lama, com todo aquele mau cheiro. E quantas vezes Deus nos abençoa, nos abraça, nos ama, cuida de nós, mesmo quando estamos mal cheirosos com os nossos pecados, com os nossos delitos, com as nossas falhas, com os nossos erros, né? E o pai manda celebrar aquela grande festa. Como Deus trata o pecador arrependido. O filho volta para casa, certamente estava sujo de lama dos porcos, mal cheiroso, cabeludo, barbudo, descalço, mas mesmo assim o pai corre ao seu encontro e abre os braços para recebê-lo. Amém? Esse é o Deus que quer receber a sua vida na manhã de hoje. Esse é o Deus que está aqui nesta manhã, querendo abraçar você, querendo cuidar de você, querendo dar a você uma nova chance, uma nova oportunidade. Ah, pastor, mas eu pisei na bola. Eu sei, Deus sabe disso, mas mesmo assim Ele quer te dar uma nova chance, porque você quer mudar.
Você quer ser alguém diferente. Você quer sair do meio do lamaçal onde você se encontra. E a Bíblia diz que em Cristo nós fomos arrancados do lamaçal do pecado. Amém? E Ele nos colocou agora em uma posição de honra. O Pai dá ordem aos seus empregados: olha, vá lá e traga a melhor veste para vestir o meu filho. Deus não te dá uma veste qualquer. Deus arranca a veste lameada pelo pecado e dá a você uma vestidura nova, alvejada no sacrifício dele na cruz do Calvário. Amém? Aleluia! Deus te dá uma nova possessão. Aquele filho pensou: pai, me tenha como um dos trabalhadores. O pai: não, você é meu filho. E a Bíblia diz que o pai colocou novamente o anel no dedo do seu filho. O anel significava, sabe o quê? Que naquela época a família tinha o anel com o brasão da família. E agora o pai estava dando de volta a ele a posição honrosa de filho e membro da família. Amém? Deus nesta manhã quer te dar, você, querido, essa posição, a posição honrosa de ser membro da família de Deus. Amém? E você pense sobre isso. Ainda que, quem sabe, talvez você não tenha tido esse encontro com o Pai. Quem sabe, talvez, você um dia o conheceu, mas por algum motivo hoje está afastado. Eu quero dizer que hoje é o dia que você pode voltar para Deus. Amém? Hoje é o dia que Deus marcou com você esse encontro. Você volta para casa, para Deus restaurar você. Amém? Quero convidar os irmãos para a gente cantar um louvor. Deus me ama. E enquanto a gente canta essa música, Deus me ama, pensa sobre a sua vida. Como você está nesse momento? Como está a sua vida com Deus, a sua relação com Deus? Você conhece a Deus? Não conhece? Você quer conhecer? Se você o quiser conhecer, Ele está pronto a revelar-se a você. Aleluia! Venha a estar na presença do Senhor nesta manhã. Deus não está aqui para apontar. O filho mais velho é o acusador. E a Bíblia diz que o acusador é Satanás, é o inimigo. Ele aponta nossas falhas, ele aponta o nosso Deus, mas Deus abraça